Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 10. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, fácil, se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para que você possa ver novos vídeos, ok? Nesse estudo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a adoração e o culto a demônios, que é uma coisa muito perigosa e que às vezes muitos cristãos estão fazendo essas coisas porque falta de entendimento, falta de conhecimento da palavra de Deus. Vamos então iniciar a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, Paulo adverte a igreja cristã primitiva lá em Corinto. Ele fala a respeito da idolatria, fala a respeito do culto aos demônios. Naquela época, os gregos, os romanos, eles adoravam diversos ídolos. Praticamente todo dia tinha um ídolo a ser adorado. E aqui, na igreja cristã primitiva em Corinto, na Grécia, esses primeiros cristãos, eles vinham do paganismo. Eles eram adoradores de deuses pagãos. Então, algum deles trazia algum vício. Aqui Paulo orienta e diz para a igreja, olha, estou sabendo que algum de vocês estão participando, tendo comunhão numa mesa de demônios. Vocês estão participando da ceia do Senhor, partindo o pão, tomando vinho, mas estão esquecendo da doutrina de Cristo. Vocês não podem seguir a dois senhores. Vocês têm que viver o evangelho da graça. E ele fala a respeito da idolatria em si. Ele diz, olha, aqueles que fazem sacrifícios a ídolos não servem de nada. Aqueles que comem carnes sacrificadas a ídolos também não servem de nada. Mas eu advirto, faço essa orientação para que vocês não participem mais desse tipo de sacrifício. Não façam com que os demônios eles possam se manifestar em suas vidas, porque você vem da ceia do Senhor e de repente vai para uma mesa onde ali há sacrifícios a ídolos, é um perigo. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, infelizmente ainda tem alguns cristãos que misturam as coisas, não têm o entendimento do que é a ceia do Senhor e comem, bebem a ceia sem ter o mínimo de conhecimento do que foi ensinado. Porque a ceia do Senhor, ela tem um sentido memorial, onde nós, ali reunidos, comemos o pão, tomamos o vinho, e ali nós recordamos do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício que Ele ali fez por nós. Morreu, ressuscitou e promete a volta, a sua segunda vinda. É isso que o cristão, quando ele vai para a ceia do Senhor, esse memorial é para lembrar da volta do Senhor, do que ele fez e o que ele ainda vai fazer quando ele retornar
para buscar o seu povo. Se nós, como cristãos, temos esse entendimento, jamais iremos estar em mesas de sacrifícios a ídolos. A gente tem visto que a igreja cristã contemporânea, alguns de seus membros, por falta de conhecimento, eles perecem. Por falta de conhecimento das Escrituras, eles fazem adorações a deuses, a demônios, sem nem saber. Porque os demônios, eles estão aí para enganar. Os demônios, eles querem trazer mentira. Os demônios, eles querem trazer separação entre o povo de Deus. Porque o inimigo, ele é sagaz. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai tentar de todas as maneiras quebrar os laços que nós temos com Cristo. E no cristianismo, a gente encontra muitos que se dizem cristãos e estão adorando ídolos. Isso, às vezes, por ingenuidade, porque não tiveram acesso à palavra de Deus, à Bíblia, e por isso estão fazendo coisas abomináveis a Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ceia do Senhor é para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que buscam de todo o coração, aqueles que estão batizados em Cristo Jesus, aqueles que se arrependeram de seus pecados, entregaram a vida para o Senhor Jesus. E a comunidade, aquela comunidade cristã que se reúne dentro de um templo, ali elas vão para adorar o Senhor, lembrar do que Ele fez e o que Ele fará no seu retorno para resgatar a sua igreja. E aqueles que ainda não têm o conhecimento das Escrituras, busque esse entendimento, procure ler as Escrituras, procure um templo cristão para ali você conhecer mais da palavra, para que você possa adorar e louvar o Deus verdadeiro e não buscar ídolos de barro, ídolos que não falam, que não ouvem e que ali por trás os demônios estão tentando te enganar, tentando levar você para a morte eterna. Não confie e não pratique a idolatria. A idolatria é a abominação a Deus. Que possamos ter discernimento espiritual, sabedoria, para que compreendamos o que vem do alto e o que vem da escuridão. Fuja da idolatria e se afaste das mesas de demônios. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar a cada dia nos convencendo do pecado, nos convencendo para que nós não andemos em práticas pecaminosas da idolatria, que fujamos da idolatria, que nós possamos, ó Pai, estar aqui para ceiar com os irmãos em Cristo, buscar a Tua sabedoria, buscar a Tua palavra, para que possamos viver no reino espiritual aqui na terra, em conformidade com a Tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.